Abram a Bíblia em Jeremias 17:9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Todos acharam? Amém. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Feche os olhos. Querido Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças por todas as coisas. Pedimos nessa noite que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para entender as fases da vida, para entender a fase que estamos vivenciando e como isso pode interferir nas minhas relações, seja interpessoais ou na minha relação espiritual que eu tenho contigo, Deus. Que o Senhor possa trazer o espírito de discernimento no coração de cada jovem, de cada adolescente, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Hoje e sempre. Amém. O tema de hoje é coração adolescente, como lidar com os dilemas da juventude. Então, meu querido, você que acha que o coração é apenas um órgão para bombear o sangue, aqui, figuradamente, ele significa mente, sede das emoções, coração, alma. Então a gente vai tratar um pouco dessa parte abstrata do ser. Amém? Para começar, a vida humana, ela consiste em 4 etapas. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Fala assim: a vida humana consiste em 4 etapas. Ok. Cada etapa equivale a um ciclo. E ciclos, eles precisam ser abertos e depois eles precisam ser fechados. É a lógica. Ciclos precisam ser abertos e ciclos precisam ser fechados. A primeira etapa ou fase da vida, como muitas pessoas falam, é a infância. E geralmente vai do 0 a 11 anos de idade. Alguém tem 11 anos aqui? Não, né? Ok. Então já passaram da infância. Agora, a adolescência geralmente é dos 12 aos 20, que é a segunda fase da vida. Então a gente abriu o ciclo da infância, fechou o ciclo da infância e entramos na adolescência. Ok? E geralmente é dos 12 aos 20 anos. Algumas pessoas falam que vai até o 21, 22... mas a média é essa, dos 12 aos 20 anos. E geralmente quem está entre os 12 aos 20 anos, levanta a mão. Ok, tem muitas pessoas aqui nesse período, a fase da adolescência. Aí depois a gente vai na vida adulta, que é dos 21 aos 65 anos de idade. E na vida adulta, logo no início que a gente começa o que a gente fala também de juventude. Ok? E depois vem o período da melhor idade, né? Que o pessoal fala velhice, que é depois dos 65 anos. Mas olha que interessante. A maioria das pessoas aqui se encontram na adolescência e na juventude. Só que tem muito jovem, ou tem muito adulto, que ainda carrega um coração de adolescente. Por isso que há perigos em não fechar ciclos, porque senão eles vão se expandindo para as outras fases da vida. Então, geralmente, quem teve a adolescência castrada, por algum motivo, se torna um adulto adolescente. Talvez brigas familiares e a pessoa se isola, se esconde no quarto, perde interações. Talvez aquela pessoa que, por ter dificuldade de relacionar, se esconde atrás de máquinas. E vai perdendo. E quando está na fase adulta, começa a ter traços e pulsões adolescentes, mesmo na fase adulta. Então, pode acontecer isso. Por isso a importância de, quando a gente abrir um ciclo,
encerrar, para iniciar novas etapas da nossa vida, ok? E o que marca cada passagem dessa? O que marca a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta e da vida adulta para a velhice? 2 fatores: mudanças no corpo e mudanças no comportamento. Então são fases que a gente percebe mudanças no corpo e mudanças no comportamento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um gato, né? A infância de um gato. Lembrando, não estou falando da minha infância não, viu, gente? É de um animal mesmo. Que piada ruim, né? Eu vou melhorar meu repertório, tô brincando. O que acontece? Quando a gente fala da infância de um gato, você já percebeu que esse gatinho pequenininho, você joga a bolinha, aí sai correndo, rola, brinca, corre pra lá. É muito brincalhão. Então você joga o laser, né? Tem muita gente que gosta de fazer sacanagem com o gato. Joga o laser assim, o gato rola, o gato tenta procurar de tudo quanto é jeito. Mas por quê? Ele está naquela fase da infância. Só que quando o gato começa a migrar para a adolescência, você vê que ele já começa a ter um instinto ali mais de caçador. Parece com uns grilos na boca, umas baratas. Ele passa uns bichos, dá uma patada e depois morde. Começa a ter esses comportamentos. Então ele começa a crescer, modificar o corpo e modificar também o comportamento. Depois, quando o gato vira adulto, o que acontece? O bicho fica preguiçoso. Ele economiza e poupa as energias. Fica lá quietinho no canto dele, espreguiçando. Mas no momento certo, quando ele precisa, ele vai lá e ataca. Então ele poupa energia para usar no momento certo. Então você percebe que, inclusive, na vida animal, a mudança de fases de vida está relacionado com mudanças no corpo e também está relacionado com mudanças no comportamento. Na adolescência não é diferente. A gente sabe que é o período onde há uma grande descarga hormonal, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Há mudanças, formas que crescem, o quadril cresce, os seios crescem, começa a ficar maior, você começa a perceber modificações. E muitas das vezes o cérebro tem uma certa dificuldade de acompanhar essa grande descarga hormonal. Por isso que muitas vezes o pessoal compara como se fosse um cavalo sem as rédeas, né? Porque vem uma grande descarga hormonal pelo sistema endócrino, mas a parte, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é o córtex pré-frontal, que é essa parte que gerencia emoções, que faz análise de risco, ainda não formou no adolescente. Aí o que acontece? Aí muitas das vezes ele tem atos impensados, porque ele ainda não sabe medir riscos. Às vezes você pergunta para o adolescente, você sabe o que é certo e o que é errado? Ele sabe, obviamente, mas às vezes a avaliação de risco ele não consegue fazer, por isso que muitos atos são impensados. Então, faz parte da vida. E uma frase que dentro desse estudo eu comecei a escrever é o seguinte: a adolescência é uma estrada a qual todos temos que passar, mas fiquem tranquilos, Deus conhece cada curva dessa estrada. Então é uma estrada na qual você tem que passar. Não tem como fugir desse período. É um período de montanha-russa de emoções, picos e vales. Por isso que a gente precisa cantar bastante essa música que a Júlia cantou, né? Deus está conosco no topo da montanha e Deus está conosco nos vales. Deus está conosco em cima e embaixo, em todas as variações hormonais que nós passarmos. Obrigado. Copão desse, tá doido? Faltou pipoca, girei. A fase adolescente ela é marcada por descobertas, novas experiências e conflitos, sejam consigo mesmo ou com os outros. Como eu disse, uma montanha-russa de emoções. Vamos lá. É nessa fase que, primeiro, problemas pequenos ganham enormes proporções.
Por isso que muitas das vezes há um conflito ali entre gerações. Para os pais, os avós, os tios, as pessoas mais velhas, não acredito que você está dando uma grande ênfase num problema tão pequeno. Sabe quando a menina acorda e ela descobre que tem um espinho no rosto? Aí eu choro, ai mãe, pelo amor de Deus, como é que eu vou na escola? Aí aquele problema que é pequeno se torna enorme. Aí eles vão me chamar de desastre biológico. Aí começa a criar um monte de novo. Eu tô feio demais, deformou meu rosto. Então às vezes algo pequeno se torna muito grande. E acontece muito na adolescência palavras inadequadas ditas no calor da emoção. Sabe quando o adolescente vira: eu detesto essa família, eu não queria ter nascido nesse lugar e não sei o quê. Eu te odeio, mãe, eu te odeio, pai. Por que eu fui nascer? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou seja, esses conflitos consigo mesmo e com o outro. Então pais que tiverem filhos adolescentes, vocês ficam chateados, eu sei, a emoção é abalada, mas não leva para o coração não. Faz parte dessa fase. Muitas das vezes eles vão ser egoístas, rebeldes, faz parte, fica tranquilo. Terceiro, é nessa fase que decisões importantes são tomadas às pressas. Lembra que eu falei da formação, da configuração? Uma grande descarga de hormônios e o cérebro ainda não fez as atualizações necessárias para acompanhar o processo. Então o cérebro precisa se reconfigurar constantemente para acompanhar essa evolução. Então aí acontece decisões importantes, às vezes, né, infelizmente uma gravidez indesejada. Não, eu vou alugar um imóvel e não sei o que, nem trabalha, não tem um dinheiro, não, eu vou morar no lote do não sei o que. Aí aquelas decisões importantíssimas para a vida, a pessoa toma às pressas, porque não fez avaliação de risco, não fez gerenciamento de emoções, mas também há de se entender, porque é uma fase, igual eu te falei, que essa parte do cérebro, onde é formatada essas configurações de risco, de responsabilidade, ainda não foram formadas. E também é a fase que mais manifesta rebeldia e irritabilidade. O povo nervoso, meu Deus do céu, é um povo nervoso que se estressa demais. E também o quinto, né? Escondem acontecimentos desagradáveis dos pais. Sabe quando o bambu torce por lado? Aquele verdadeiro fiz merda, tipo assim, sabe? Deu ruim, minha mãe não pode saber. Aí eles vão ocultando, vão escondendo, vão varrendo debaixo do tapete. Eles vão escondendo. Mas por quê? Eles escondem porque eles têm medo. Eles escondem porque têm vergonha. Eles escondem porque têm medo da reação. Como que meu pai vai lidar comigo quando ele descobrir que aconteceu isso? O que minha mãe vai pensar de mim? Aí eles querendo manter essa própria imagem. Ou senão aqueles jovens adolescentes que, não, se eu errei, eu tenho que resolver meus próprios BOs, porque eu já estou virando adulta. Eu já estou virando adulta. Eu tenho responsabilidades. Então isso muito acontece. Por isso que essa fase é uma fase de transição, onde eu saio da infância e vou migrar para a fase adulta. Por isso que é muita confusão na mente de um adolescente, porque ele não sabe quando que ele tem que agir como adulto e assumir suas responsabilidades, e ele não sabe quando que ele tem que voltar correndo para os braços do pai e da mãe como uma criança indefesa, porque aconteceu alguma coisa e ela precisa de proteção. E essa dúvida, né, gera muitas confusões, e é comum acontecer. E a pergunta é: sabe por que tudo isso acontece? O adolescente, ele tem um grande questionamento na sua mente. E qual é, Mateus? Quem eu vou ser? O que eu serei? Qual que é a minha missão? Ele está em busca da sua identidade. E é por isso que quer ser aceito em grupos, é por isso que se submete a algumas coisas, porque ele quer se encontrar.
Só que, como você vai saber quem você vai ser se você não sabe quem você é? Você pode repetir isso comigo? Como eu vou saber quem eu vou ser se eu não sei quem eu já sou? Abra uma Bíblia em João, Evangelho de João 1:12. Quem tiver a Bíblia, abre aí. Quem não tiver, só escute. João, capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Peraí. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você crê em Jesus Cristo? Você o reconheceu como seu Senhor e Salvador? Pronto. Você o recebeu como pai. Você reconheceu a paternidade. Sabe por quê, meu querido? O processo de adoção já foi feito pela família celestial. Já foi feito pelo Pai, já foi feito pelo Filho, já foi feito pelo Espírito. Só basta você receber. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Eu reconheço o sacrifício do Senhor naquela cruz. E eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha alma e o Senhor das minhas emoções. O primeiro texto que a gente leu aqui foi que o coração do homem é enganoso, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Por isso que nós não devemos ceder às inclinações do nosso coração, porque ele sempre pendula para o mal. Desde Adão, o pecado original, nós carregamos em nossa genética essa inclinação a fazer o mal, essa inclinação a fazer o que é pecaminoso. Por isso Cristo veio nos redimir e romper essa inimizade que tínhamos com o nosso Criador, para que voltemos a ter paz com Deus. Então você aceitou, você creu, então você logo é filho. Então antes de você querer ser uma modelo, antes de você querer ser um jornalista, antes de você querer ser um grande influencer digital, você primeiro tem que lembrar que você é filho de Deus, você é filha de... Então quando o inimigo vier questionar a sua identidade por causa do seu pecado ou por causa de sua falha, uai, Gabriel, tu não és filho de Deus? Por que você está fazendo isso? Uai, Jeremias, tu és filho de Deus? Por que você está pensando nisso? Tu és filho de Deus? Por que você está tocando nisso? Por que você está usando isso, consumindo aquilo? Muitas das vezes o inimigo age na nossa consciência, colocando acusações para questionar a nossa identidade em relação a Deus. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta: existe ex-filho? Não existe ex-filho. Por isso que esse lance, tô desviado do Pai. Não tem como, bênção de Deus, estar desviado do Pai. Ninguém se desvia de Deus. Se não existe desviado, se não existe ex-filho, a única coisa que pode talvez existir é um filho que é meio rebelde. De vez em quando apronta uma, de vez em quando apronta outra. É um filho que está rebelde, mas Deus nunca vai deixar de ser o seu Pai. Então antes de você... Porque, meu querido, uma coisa que eu aprendi
você pode ser quem você quiser. Você quer ser a presidenta do Brasil? Seja a presidenta do Brasil, estude, faça o que é necessário para que isso acontecer. Ou seja, pague o preço. Mas antes de você querer ser a presidenta do Brasil, você tem que entender que você é filho de Deus. Está representando o governo celestial aqui na terra. Devemos entender a nossa identidade antes de querer ser qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, que você não precisa se encaixar nos padrões do mundo, uma vez que você foi feito para andar nos propósitos do céu. Então, nós não precisamos nos encaixar no mundo, porque nós fomos criados como filhos de Deus para andarmos no propósito do céu. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar água aqui que tá com sede. Aí tem uma pergunta. Mediante isso, eu sei que eu sou filho de Deus, a família celestial já fez o processo de adoção, a única coisa que eu faço é só aceitar essa paternidade e colocar Deus como meu pai. E a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está adicionando um quarto elemento nessa relação, que é quem? A humanidade, eu e você. Eu até brinquei, eu fiz um vídeo chamado Quadriunidade, depois vocês falam lá, porque o quarto elemento foi adicionado nessa relação. E como filho não existe desviado, não existe ex-filho. O que pode acontecer é um filho que é meio rebelde, mas faz parte dessa adolescência espiritual. Às vezes somos rebeldes, às vezes batemos a cabeça, às vezes desobedecemos o nosso Pai Celestial, mas dia após dia devemos nos balizar para fazer a vontade de quem? De Deus. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o comportamento que o jovem Timóteo precisa ter. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí quando a gente vai ler esse versículo, aí muitos pensam assim, eu não estou desprezando minha mocidade, não estou desprezando. Eu sou padrão, eu sou responsável na palavra. Eu aprendi o nome dos 12 apóstolos em sequência. Já memorizei 5 versículos bíblicos. Pô, eu tô exemplo, né? Na palavra, legal. No amor, eu amo as pessoas, eu não desejo mal para ninguém. Tá legal, tô cumprindo, Senhor. Na fé, tenho fé que eu vou ser um grande homem de Deus, tenho fé que a minha irmã também vai ser uma mulher de fé. E é isso, nós temos fé, nós cremos em Deus. Agora chega aqui no procedimento. Caramba, aí o bicho pegou. Porque agora eu tenho que ser exemplo no procedimento. No proceder. Aí o negócio começa a estreitar. Nas atitudes, como a Carla bem fala. Agora tem um negócio que estreita mais ainda. Aqui fala que eu tenho que ser exemplo na pureza. Meu Deus, aí é terrível. Aí ninguém passa no critério, não. Elevou muito o nível. Está acima de nós. Porque tem muitas coisas que a gente fala uma coisa boa pro outro, só que as pessoas, nossa, como é um homem bom, né? Chega aquele como é que fala? Aquele pessoal que se candidata? Eu esqueço, vereador.
E começa a dar um monte de cesta básica. Aí todo mundo enche a boca. Oh, que homem bom, homem honesto, homem de Deus. Ele dá cesta básica para os outros. Só que aquele ato que parece um ato amoroso, na verdade carrega más intenções. Ele quer vantagem naquilo. Ou seja, naquela atitude que parece boa, não há pureza. Sabe quando você fala assim, eu vou ajudar aquele amigo a fazer isso, porque ele é o CDF da turma. Aí quando eu estiver no perrengue de uma prova, ele me ajuda, ele me dá uma colinha. A sua aproximação dessa amizade tem inclinações impuras, porque você quer levar vantagem. Então você percebe que até mesmo as atitudes boas entre nós, talvez elas são desprovidas de pureza. Então, ficou difícil o negócio aqui, ó. Eu tenho que ser exemplo. Deixa eu ver aqui que saiu aqui, o vento levou. Ó, eu não posso desprezar a mocidade, eu tenho que ser exemplo na palavra, eu tenho que ser exemplo no proceder, que já é difícil. Eu tenho que ser exemplo no amor, eu tenho que ser exemplo na fé e na pureza. Meu Deus, que padrão é esse de perfeição? É maior que ISO 9000, né? É um padrão assim, excelentíssimo de qualidade. É por isso que nós sozinhos não conseguimos fazer nada. O que a Bíblia diz? O meu Espírito Consolador vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Meu querido, não é você nunca vai conseguir ser puro. Você nunca vai conseguir ter um bom proceder. Foi lido no início, nosso coração é enganoso, ele é inclinado para o mal, somos corruptos, falhos, pecadores, nós vamos desejar sempre o mal. Quando você abrir suas redes sociais, você acha que vai estar operando o seu smartphone no modo espírito ou no modo carne? É claro que você vai operar no modo carne. Então, devemos pedir ajuda ao Espírito Santo. É Ele que pode me ajudar a conduzir a minha vida, a redirecionar o meu propósito. Aí a pergunta é: será que a forma que você enfrenta os dilemas da sua juventude reflete as 5 virtudes mencionadas aqui em Timóteo? Porque o que é dilema, Mateus? É quando aqueles problemas, né? Aquelas equações extraordinárias da vida que se apresentam, aonde você tem a opção A e B. Aí você tem que escolher. Um dilema muito que a juventude passa é o seguinte: será que eu sigo o grupo? Ou eu me mantenho fiel aos meus valores? Será que eu mato a aula com a turminha? Ou será que eu faço a prova que eu não estudei? Porque se eu matar a aula, eu falo que eu perdi a prova e depois tento fazer de novo, né? Então, sempre fica esses dilemas, principalmente nessa época da juventude. Será que eu sigo a turma ou será que eu me mantenho fiel aos meus valores, ao que minha mãe e meu pai me ensinou, ao que a Bíblia me instrui? Então são perguntas que eu devo fazer. Outro dilema que o jovem sempre enfrenta: será que eu falo a verdade e exponho o meu amiguinho? Ou será que eu falo a mentira para protegê-lo? Afinal, nós somos amigos. Fidelidade sempre, né? Será que eu passo pano, jogo a cobertinha, encubro os atos pecaminosos do meu colega, da minha colega? Sabe quando o bambu torce e pega alguém em flagrante, né? Como delito flagrante. Ou seja, pegou no pulão. Ai, Larissa, ai meu Deus do céu, eu sei que ele estava errado, mas amiga, a gente não nega, né? Amiga, a gente não nega. Então, fala mentira. Então são dilemas que a gente passa. São dilemas que a gente passa. Será que eu falo a verdade ou falo a mentira? Porque está em xeque a sua amizade e está em xeque a sua consciência. Os dois ao mesmo tempo. Fica difícil, né? Um outro dilema que pode acontecer muito nessa fase é: será que eu foco
em namorar? Ou será que eu foco no meu desenvolvimento pessoal, no meu crescimento espiritual? Onde que eu vou focar? Porque a manada tá correndo ali, né? Pra sensualidade, pro namoro, curtir. Ou será que eu foco em desenvolver pessoalmente, fazer um curso, me especializar, estudar pro Enem? Aonde que vai ser a canalização de toda a energia que eu tenho? Para a sensualidade do namoro ou para aquilo que vai me edificar? Porque talvez todo mundo está namorando fora de uma época. Porque o namoro é legítimo, o noivado é legítimo, o casamento é legítimo, só que tem etapas da vida. Será que eu não estou pulando essas etapas? Porque se eu quiser viver a fase adulta na adolescência, eu perco a minha adolescência. Aí eu vou ser um adulto que vai começar a viver a adolescência porque eu perdi a adolescência tentando viver a vida adulta. Pelo amor de Deus, que esculhambação do processo. Tudo tem, você abre um ciclo e fecha o ciclo. Da infância, encerra. Aos 11 anos de idade, aí inicia a adolescência. Abre o ciclo e depois você fecha o ciclo. E depois você abre a fase adulta. Tudo tem etapas, só que a gente quer acelerar o processo. É as crianças querendo ser adolescente. Já começa a calçar saltinho, passar batom. Aí é os adolescentes querendo ser adulto. Por que eu não posso namorar? Todo mundo namora, minha tia, meu tio. Ô gente, vocês devem estar falando assim, Matheus, tá terrível hoje. Eu tô tacado. Acordei, eu tô brincando. Mas, pessoal, eu não tô aqui para julgar ninguém. O que eu estou aqui para provocar a consciência de cada um a rever os rumos que sua vida está tomando. Eu, como líder de jovens, como líder de adolescentes, me preocupo muito com isso. Às vezes, quando o jovem fala que eu não tô bem, eu fico preocupado. Às vezes eu quero ser até o pai do cara. Como é que tá? Conversa comigo, não sei o quê. Conversa comigo. E ciclano, e ciclana. Eu fico preocupado. Então vamos dar sequência aqui. Tem alguns versículos, a Bíblia fala, Jesus quando ele fala, eu vou, mas vos deixarei um outro consolador, igual a mim, esse vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho ensinado. Então tem alguns versículos que nós precisamos memorizar, não porque a memorização de versículo vai transformar minha vida, não, mas te ajuda a balizar nos momentos difíceis, porque tem coisas que são boas de serem lembradas para nos ajudar a lembrar quem somos, para nos ajudar na caminhada de fé. Por exemplo, não precisam abrir, mas eu vou ler aqui para vocês, viu? Mas se vocês quiserem anotar para estudar em casa, fiquem à vontade. 1 Pedro, como se fosse uma pílula diária que você precisa tomar quando você começar a ficar dodói. Aí você toma a pílula para dar uma remediada na situação. Aí, ó, 1 Pedro 5:7. Olha só, então, todas as vezes quando bater aquela ansiedade, bater aquele medo, bater aquela incerteza, que é muito comum nessa fase, as incertezas, as ansiedades, as preocupações, os medos, você lembra de 1 Pedro 5:7, que diz assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele está cuidando de você. Sabe quando você está ansioso? Ai meu Deus, eu estudei, mas... Nossa, meu Deus, eu tô tremendo aqui, ó, numa crise de ansiedade. Começa a atacar. Lance a sua ansiedade em Deus. Simples assim. Tem versículos que é bom a gente lembrar, que quando você começar a ficar ansioso, corre, cadê minha pílula? Lance as ansiedades em Deus. É isso. Agora, quando a tentação vir, nossa, terrível. A gente fecha um olho, mas abre a beirada do dedo para olhar meio de rabo de olho. Ó,
Salmo 119, esse texto é profundo. Salmo 119, 9. Quando vinha a tentação, Salmo 119, 9, faz uma pergunta. Olha que interessante esse versículo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? É uma pergunta, um questionamento. Aí o salmista responde, observando-o. Não é observando, é observando-o segundo a palavra de Deus, segundo a tua palavra. O que significa isso? Porque observar, é eu estou observando. Observando, é eu estou observando a mim mesmo. Segundo a palavra de Deus. Então o que significa? Eu me olho no espelho e olho a palavra. Eu me olho no espelho e olho a palavra. Eu me olho no espelho e olho a palavra. Eu tenho que me observar de acordo com o que está escrito aqui. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz ao contrário. Porque a gente sabe mais do que Deus. A gente sabe mais do que nossos pais. Eu me olho e olho para o mundo. Eu me olho e olho para o mundo. Eu me olho e olho para o mundo. Ou seja, a minha referência na qual eu vou me balizar é os padrões mundanos e não a Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Então, nós devemos nos observar segundo a palavra de Deus e não segundo os padrões do mundo. Porque senão, a pessoa vai chegar ao ponto de falar, eu fiz sexo só com a minha namorada. Eu acho que não tem tanto pecado. O vizinho todo dia está levando uma outra para a cama. Ou seja, você está balizando o seu comportamento baseado no comportamento do outro. Mas você não está balizando o seu comportamento baseado no que está na palavra. Eu só vejo um conteúdo pornográfico de vez em quando, mas pelo menos eu não perdi a virgindade igual Ciclano e Beltrano. Eu tô casto, eu mantenho a castidade. É só de vez em quando pornozinho. Mas por quê? Porque você está balizando o seu comportamento olhando para o mundo. Graças a Deus que eu só xingo a minha mãe. Porque o filho da Dona Teresa bate. Ou seja, você está justificando o seu comportamento com base num comportamento mais ímpio que o seu. E o que o Salmo 119, 9 está nos ensinando? Olhe para o espelho e olhe para a palavra. Olhe para o espelho e olhe para a palavra. Olhe para o espelho e olhe para a palavra. Porque a palavra condena tanto um quanto o outro. Os dois comportamentos são pecaminosos aos olhos de Deus. Só que enquanto você estiver olhando para você e olhando para o comportamento de alguém que peca mais do que você e medindo o seu comportamento moral com base no comportamento mais pecaminoso, mais ímpio ainda, você se fará tão pecaminoso quanto. Então os padrões relacionais mundanos não são bases de regulamentos para o meu comportamento moral, mas as escrituras sagradas é o espelho da alma. É quando eu olho para ela, nossa, misericórdia, eu tô feio pra caramba, espiritualmente falando. Eu preciso me limpar, eu preciso me purificar, eu preciso mudar. Agora, enquanto eu estiver olhando para minha alma e olhando para o mundo, aí eu não mudo mesmo, não. Aí eu vou aceitar o set mind, a configuração mental do pecado. É isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Tem muitas vezes que nós, outra pílula aí, bíblica, para você tomar e se melhorar quando você estiver se sentindo mal. Há momentos na vida que nós nos sentimos inúteis.
Porque apesar de ter um padrão para seguirmos, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, nós vamos errar. E sabe o que esses erros fazem com a gente? Nos coloca numa situação assim: ah, que é lindo, você vai dançar? Você tá mais sujo que pau de galinheiro, minha filha. Imagina, Satanás fala desse jeito. Ah, você vai tocar teclado? Meu Deus. Quando você está em outros lugares, você toca outra coisa. Ou seja, o inimigo, ele vai agir na sua consciência, porque ele quer impedir você de fazer a vontade de Deus. As pessoas, elas são imperfeitas. Quantas pessoas tem no mundo? Eu acho que é 8 bilhões, né, mais ou menos. Quais delas você acha que é perfeito? Nenhuma, todas são imperfeitas. Então o critério para Deus usar não é perfeição, porque Deus usa pessoas. Então qual que é o critério para Deus usar alguém? Diga assim comigo: disponibilidade. Essa é a divisão silábica mais complexa, né? Disponibilidade. Então, fala assim: disponibilidade. Eu estou disponível para Deus? Ou eu estou indisponível para Deus? Eu estou on para Deus? Ou eu estou off para Deus? Você está on ou off? Então o critério para Deus usar alguém é a disponibilidade desse coração. Porque imperfeito todos nós somos. Você acha que eu estou pregando aqui porque eu sou santo? Você acha que eu estou pregando aqui porque eu sou perfeito? Minha filha, não cai nesse conto não, pelo amor de Deus. Eu estou pregando aqui porque eu falei: Deus, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar dessa mente maquiavélica que maquina o mal, eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, para que eu diga como Josué, né? Foi Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero servir a Deus. Eu quero me ocupar com as coisas de Deus, porque quando a minha mente está vazia, eu só consigo pensar o mal. Eu maquino o mal, eu desejo o mal. É um dilema que não é só você que vive não, meu querido. Quem está pregando aqui também vive. Para de achar que as pessoas aqui no altar são super-heróis, são santos intocáveis. Não, eu sou como você. Enfio uma faca que sangra. Eu sou de carne e osso. Tenho as mesmas inclinações. Mas o que permite que Deus passe por mim é a disponibilidade do meu coração. O que permite que Deus use o Jeremias quando ele está ministrando, eu amo ver ele ministrando porque ele é bem enérgico, alegre, isso contagia, é a disponibilidade. Ele está on para Deus, ele não está off não, irmão. Ele está on, ele está ligadão nos 220. Então é isso. Então se você se sentir inútil, ou achando-se indigno de fazer a vontade de Deus, leia Hebreus 4, 14 ao 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Devemos conservar firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele se compadece das suas fraquezas, porque ele te ama. O seu pai te ama. Agora, e quando a pessoa, o jovem adolescente pergunta: ninguém me entende. Ninguém me entende. Tem uma pílula para você também, meu amigo. Calma aí. Salmo 139. Aqui eu tô igual a farmácia, cheio de farmácia aqui. Salmos.
farmácia de Deus, né? Porque hoje, infelizmente, essas farmácias têm virado uma máfia aí. Ó, Salmo 139. Salmo 139, 1 ao 2. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Por que você está abrindo o livro da sua vida para aquele colega que não vai contribuir em nada com você? Por que você está abrindo o livro da sua vida? Porque o único que te conhece e que vai te entender é Deus. Ele sonda, ele te conhece. Eu costumo falar o seguinte: eu tenho 31 anos de idade. E o pessoal pergunta: você confia em Ciclano? Você confia em Deltrano? Sempre tem aquelas conversas, né? Aí eu falo: meu amigo, tem 30 anos que eu habito esse corpo, que eu possuo esse carinha chamado Mateus, e eu não me conheço. Quem dirá quem está do meu lado? Minha esposa? Muito menos. Meus filhos? Nem tenho. Ainda não tenho. Meus amigos? Quem dirá? Nem convivo. Eu julgo conhecer um pouquinho a minha mãe, um pouquinho a minha esposa, mas se eu não me conheço, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, quem dirá o outro? Então, às vezes, nós devemos selecionar muito bem as pessoas a qual nós abrimos as páginas do livro da nossa vida. Não é para qualquer um, porque Deus sonda, Deus vê, Deus enxerga. Então Ele é o único que pode te entender. Agora, alguns cuidados para a gente finalizar. Alguns cuidados que nós devemos ter nesta fase da vida. E tem uma pílula para cada um deles. Vamos lá. Primeiro cuidado: comparações. A comparação, ela alimenta algo chamado baixa autoestima. Porque eu pego o meu Instagram e vejo a vida extraordinária que meu coleguinha tá levando. Nossa, ele vai pra praia com os pais dele. Nossa, ele se diverte. Nossa, ele tá com a namorada dele no shopping comendo pizza. Meu Deus, eu tô duro. Não tenho um centavo nem pra comprar um chup-chup. Aí, ou seja, a emoção daquele que posta não é a emoção daquele que vê. E às vezes aquele que vê, talvez está se sentindo, né? Um bosta. Mas o cara é filho de Deus, mano. Co-herdeiro com Cristo. Deus o adotou, o criador de todo o universo. E o cara tá se sentindo menos só porque não tem dinheiro pra curtir. Às vezes aquele que tá lá postando no Facebook: e aí galera, tem vida mais barata, mas não presta não. Sempre tem uns que falam assim, né? Aí curtindo a praia, isso, aquilo e tal. Essa pessoa às vezes endividou, tá com cartão de crédito estourado, a mulher já tá brava porque eles estão sem dinheiro pra fazer isso. Só que você não vê esse processo, você vê só o momento da postagem. Aí você começa a se medir. A comparação é terrível porque ela acaba com a nossa autoestima. Então, se você puder, meu jovem querido, filho de Deus, tome cuidado com as comparações. Às vezes você está comparando o primeiro capítulo do seu livro com o capítulo 30 do livro de Jeremias. Como é que você quer ter a condição financeira da vida de Jeremias se ele começou a escrever o livro dele há 30 anos atrás? Você está começando a escrever o seu agora. Tem tempo, tudo tem um processo, as coisas vão acontecer. Respire e não pire. Vá um passo de cada vez. Simples assim. Um passo de cada vez. Então tome cuidado com as comparações. E o versículo bíblico, que é bom você lembrar quando você estiver se sentindo, né? Aquela palavra escrota que eu falei.
Você vai lembrar desse texto aqui, ó. É Salmo 139, versículo 14. Vocês anotem, viu? É bom. Ó, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus te formou de forma maravilhosa. Se você entendeu, olha só, eu acho que eu vou ler de novo. Aqui, ó. Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, ou seja, um espanto, assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Eu sou obra das mãos dele, você também. Essa obra é admirável. Você é assombrosamente maravilhado. É isso que Deus está falando. Então por que uma simples comparação no Instagram vai jogar sua autoestima lá embaixo? Então a gente tem que rever algumas coisas. E outro detalhe, tem muitos transtornos alimentares que surgem de comparações. E transtornos alimentares levam a pessoa. Um exemplo, anorexia. A pessoa nunca se enxerga, né? Magra. Ela já tá igual um palito. Só que a pessoa se enxerga gorda. Aí ela vai deixando de comer e começa a ficar feia. Tem pessoas, bulimia nervosa, já ouviu falar também? É um transtorno alimentar. A pessoa se compara tanto com o padrão, quando ela começa a comer, aí ela começa a tomar laxante para evacuar tudo que comeu, começa a provocar vômito, porque ela não quer engordar. Então, temos que tomar cuidado, porque as pessoas, elas começam a entrar em transtornos alimentares porque elas se comparam umas com as outras. A mídia estipula um padrão social. Mulher bonita, mulher assim, 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 assado. Tem que ser alta, tem que ser louca, ter olhos verdes. Não, gente. Você é obra admirável, criada nas mãos de Deus. Você é linda do jeito que você é. Cada detalhe foi feito com amor por Deus. Ah, dá pra dar uma melhoradinha, uma maquiada? Faz. Opa, quer fazer um... Como é que é? É botox que as mulheres fazem no cabelo? E quer fazer um botox? Faz um botox. Quer fazer uma maquiagem para elevar a autoestima? Faz, minha filha. Quer fazer uma academia? Faz. Quer deixar tudo em pé? Deixa. Não tem problema algum. Você tá cuidando... É uma vaidade até boa. Mas... tome cuidado para não achar que o padrão ideal é só aquele que pode ser inatingível para você, porque tem pessoa que, infelizmente, né, você já viu? Mas aí entra na questão da formação. Tem pessoa que geralmente ela não tem bunda, você já viu? A bunda não faz aquele redondinho. Às vezes a bunda é engolida para dentro, aí a pessoa fica assim. Aí a pessoa, eu queria ter uma bunda grande, mas pera, você tem que nascer de novo, meu irmão, não tem como não. Mas tudo tem um motivo. Se Deus te fez assim, minha irmã, é lindo, é bonito, é isso. Seu esposo ama quem você é. A pessoa que Deus vai escolher para você vai te amar do jeito que você é. Então pare de se apegar para padrões. Tem gente que tem uns cambitos, né, fino, as pernas magrinhas. Queria que as pernas fossem grossas. Ô, meu amigo, só... A gente não acredita em reencarnação, né? Senão eu posso falar só na outra vida. Então, não tem como. Né? Agora outra coisa, que tem uma pílula também, e é perigosíssimo, bullying. Alguém já viu alguém aqui que é vítima de bullying? Conhece? Aí conhece. Ó, vamos lá. A pílula para ele é Romanos 12, 21. Ó, essa pílula é para quem já sofreu bullying. Eu vou contar. Na minha infância, eu tinha um óculos fundo de garrafa. Fundo de garrafa mesmo, era tão grosso. Esse aqui, ó, é sofisticado, o design arrojado, é coisa bonita. Esse aqui até eu fico mais bonito depois que eu coloco ele. Pelo menos eu me sinto, né? Aí o que acontece? Só que na época eu tinha um fundo de garrafa e além disso, eu tinha um tampão. Porque eu nasci com o olho assim, um é redondinho, o outro é tipo um gato, é um risco. A menina dos meus olhos é assim mesmo, um risco e o outro é redondo. Aí para controlar a visão e tal.
Aí o pessoal me chamava de pirata Black Power, porque meu cabelo era mais durinho, né? Aí ficava em pé meio Black Power. Ó o pirata Black Power, ó o quatro olhos, ó o testa de amolar machado, que minha cabeça sempre foi grande, né? Ah, sua mãe quando vai fazer compra leva seu chapéuzinho. Tipo assim, essas coisas. E me zoavam, caíam na minha alma. E você acha que eu não me sentia mal? Eu me sentia mal. Na minha infância também sofri bullying, galera. Ué. Só que graças a Deus eu consegui ir dissolvendo esses sentimentos ruins que foram surgindo no meu coração e superei. Hoje estou aqui vivo, graças a Deus. Mas as pessoas que sofreram bullying, a pílula é o seguinte, ó. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Sabe qual é o pior mal que o malvado pode te fazer? É te fazer você ser igual a ele, te tornar um malvado. Porque tem muitas pessoas que sofrem abusos e se tornam abusadores. Tem muitas pessoas que sofrem deboche e quando se juntam com um grupinho começa a debochar do outro. Então o pior mal que um bulinador pode fazer com você é te tornar também um bulinador, é te tornar uma pessoa má. Só que você não vai agir no mesmo espírito do que ele, porque o espírito que habita em ti é Jesus Cristo. O espírito que está dentro de você é do Cristo. Então você age no espírito oposto ao do mundo. Se vem com ódio, você oferece a face do amor. Se vem com agressão, você oferece carisma, cuidado. Então, o pior mal que o malvado pode te fazer é te tornar mal como ele. Então, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, se você já passou por um momento de bullying, não se torne um bulinador. Se alguém te distratou, não distrate o seu semelhante, age no espírito oposto. Amém? Vamos lá. Outra situação que acontece muito no nosso meio é a depressão. E tem uma pílula para ela também. Nossa, esse povo vem preparado. Tô com a minha caixinha aqui, ó. Tem pílula colorida de tudo quanto é cor. Azul, vermelha. Estágia preta a gente não mexe não, que é perigoso. Aqui, ó. 34, ó. Salmos 34, 18. Salmo capítulo 34, versículo 18. Antes da gente começar a ler, a depressão, no período da adolescência, ela pode ser confundida. E às vezes fica até difícil de notar esse comportamento no jovem e no adolescente. Por quê? Os sintomas da depressão são muito semelhantes aos comportamentos típicos dessa fase, que é a adolescência. Às vezes profunda sonolência, às vezes estresse, às vezes ansiedade, choro com grande frequência. Só que é muito comum esses comportamentos, são típicos mesmo da adolescência. Essa volatilidade hormonal, picos e vales, picos e vales, picos e vales, picos e vales, faz com que o jovem tenha essas incertezas, ansiedade, vou, não vou, será que faço, não faço, todo mundo me odeia, eu quero destruir o mundo, eu vou governar o mundo, eu vou... Então, o cara tá confuso, tá em cima do muro. Tudo isso acontece. Aí o que é depressão? É o excesso de pressão. O cérebro, a mente é atemporal, ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é futuro. Por isso que quando você fala, nossa, eu tenho que fazer a prova amanhã, ai meu Deus, você já começa a sofrer, começa a suar as mãos, começa a sofrer mesmo. E o seu corpo começa a reagir porque o seu corpo acha que aquilo está acontecendo naquele momento. Ou seja, você está sofrendo antes da hora e o seu corpo está pagando por isso. Porque o seu corpo não sabe que você vai fazer a prova amanhã. Só o fato de você pensar que está fazendo ela e preocupado descarrega uma descarga hormonal muito grande. Então, por isso que nós devemos conversar com os nossos adolescentes, porque a gente não sabe se esse comportamento é
um comportamento depressivo ou se é um comportamento típico da juventude. Por isso que algumas perguntas são interessantes. Essa variação de humor que você está tendo aí, meu filho, tem um motivo? Qual que é a origem disso? Ah, eu não sei. Eu simplesmente começo a chorar. Aí é preocupante. Ah, ciclano me largou. Tô triste. Ah, não. Então tem um motivo. Pode chorar, fica à vontade. Senta aqui no meu colo, chora comigo. Entendeu? Então você tem que descobrir a origem das coisas para saber se aquilo é simplesmente um ato típico da juventude e da adolescência ou se de fato tem uma origem. Então é sempre importante você descobrir a origem daquela profunda sonolência, a origem daquela profunda preguiça, a origem daquele... Você está entendendo? Para você saber diagnosticar se de fato é um ato depressivo ou se de fato... Então, pais, fiquem atentos, ok? Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, se você, meu querido, está sentindo que está tendo um comportamento depressivo, tome essa pílula. Perto está o Senhor de ti. Ele salva os de coração oprimido. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 12. Eu tô terminando, viu, pessoal? Só faltam mais umas 3 pílulas aqui. 1 Coríntios. Pessoal, essa aí é meio droga de tanta pílula que tá tomando. Aqui, ó. 1 Coríntios 6, 12. Nossa, eu tô em Romanos, olha. 1 Coríntios 6, 12. Vícios tecnológicos. Interessante, vícios tecnológicos. 1 Coríntios 6, 12. O que acontece? Tem muitas pessoas que se viciam em tecnologias. Uma, porque, querendo ou não, aquela tecnologia tem toda a vida da pessoa. Então é naturalmente que ela se vicie mesmo, porque ela começa a ocultar informações e esconder. Ali tem... Porque, querendo ou não, às vezes o celular e o smartphone se torna uma plataforma que sustenta os vícios da pessoa. Por exemplo, quem é viciado em pornografia, tem conteúdos lá que está escondido, está camuflado. Aí essa pessoa vai querer manter aquilo. Se alguém pegar o celular, não, pelo amor de Deus, pega não, porque tem alguma coisa lá que não pode ver. Entendeu? Então, querendo ou não, e não estou falando que é só pornografia, pode ser qualquer coisa. Às vezes uma mensagem mais quente trocada com a namorada, com alguém que está ficando, não sei. Então, a plataforma acaba se tornando o lugar, a sustentação do vício daquele adolescente. Então, por isso que eles se viciam, não querem largar, porque tem medo de alguém descobrir, porque senão ele vai carregar vergonha, vai carregar dor, vai carregar medo, um monte de coisa. Então, a pessoa tenta fazer uma ocultação de informação. Aí o que acontece? Então, acaba que tem muitas pessoas que se viciam. A pessoa, nossa, viciada, só fica no celular. Mas porque, na verdade, ela está protegendo e criando um sigilo para proteger tudo aquilo que ela quer segurar. E outra coisa que faz os vícios tecnológicos também, gente, infelizmente, tem pessoas que têm uma tremenda dificuldade de relacionar com outras pessoas. Dificuldade de olhar olho no olho, de conversar, de bater papo. Aí essas pessoas usam como fuga a tecnologia. Relacionar com máquina é muito mais fácil. Eu dou um clique, ela faz o que eu quero. Eu dou um ok, ela dá ok. Se eu quiser fechar uma janela, ela vai lá e fecha, porque eu mando e ela obedece. Agora, quando eu estou relacionando com a Larissa, tem as variações emocionais que eu nunca sei o que a Larissa vai responder comigo. Então, quando eu relaciono com o ser humano, eu tenho um enfrentamento. Eu tenho as dificuldades, eu não sei como que vai ser a reação, eu não sei se ele vai gostar. Então as pessoas, o que elas fazem? Elas se escondem atrás de uma tecnologia. Jogos, computadores, celulares, porque tem essa dificuldade de relacionar com outro, então ela se esconde atrás da tecnologia.
E isso pode gerar alguns vícios, então é perigoso. E a pílula para essas pessoas, 1 Coríntios 6, 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se você percebe que está tendo um vício em alguma área, por que não fazer jejum dela? Por que não sacrificar aquilo que te custa para você domesticar? Ah, eu estou fazendo jejum para Deltrano voltar para mim. Pelo amor de Deus, né? Ah, eu estou fazendo jejum porque eu quero passar naquela prova. Gente, jejum não é para isso. Quando perguntar a Jesus, Jesus falou: eu estou fazendo jejum que agrada a Deus. Sabe qual que é o jejum que agrada a Deus? Inclusive o próprio Jesus Cristo ensinou. Sabe o que é? Não é você privar o seu estômago de alimentos. Inclusive a Bíblia fala: os alimentos foram feitos para o estômago. Pô, vai ficar sem comer? Para quê? É tão bom comer. Mas o jejum que agrada a Deus, Jesus fala bem assim: é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando você está fazendo a vontade daquele que te enviou, você não está fazendo a vontade da sua carne, você não está fazendo a vontade do mundo, você está fazendo a vontade daquele que te enviou. Então, o jejum que Jesus ensina é um jejum eterno, nós devemos fazer todos os dias, que é fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Esse é o jejum que agrada a Deus. Você acha que Deus está feliz por você ficar sem comer? Tem gente que fica mal-humorado, cara. Não adianta muito não, ué. Teve um irmão sério, que eu era da Quadrango lá na época. Falou: ô irmão, bom dia. Bom dia nada, tá nervoso. Falei: ui, o que aconteceu? Tá de jejum? Falei: e precisa ficar assim? Tá com fome, você quer que eu fique como? Fico de mau humor. Eu falei: gente, o cara já quebrou o jejum, já tem horas e não percebeu. Como que você vai conjugar algo que é santo com algo que é profano? Você está um mal-humorado, xingando, brigando com os outros? Esse jejum não agrada a Deus não, meu querido. O jejum que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Mestre, de Jesus. Privar o seu estômago de alimentos ou privar você de comportamentos não vai te ajudar em nada. É efeito placebo. Ou seja, vai achar que ajuda, mas não ajuda. É somente isso. Então, vou ensinar vocês. Quer fazer um jejum? Sabe quando que o Mateus tem que fazer jejum? É quando ele percebe que está comendo além da conta. Aí para que esse jejum vai servir? Para esmurrar o meu corpo. O Mateus entendeu que ele está agindo muito pela carne, está comendo muito, então ele vai se privar de comer durante um tempo para ele aprender a dominar a sua carne. Legal. Jejum que agrada a Deus. Você está domesticando o seu corpo. Ah, eu vou jejuar para passar na prova do Enem. Ô meu filho, vai estudar sem vergonha. No jejum não, que Deus não vai abençoar isso não. Uai, tô entendendo não, ué. Aí é fácil, né? Ah não, eu vou jejuar porque eu quero comprar um Camaro amarelo. Toma vergonha do trabalho, irmão. Pegar no bater, você não quer não, né? Jejuar é mais fácil, né? Você fica 1 ou 2 horinhas ali sem comer, tá de boa. E acha que Deus vai... Gente, a gente não compra Deus, não. A gente não compra Deus. Jejum verdadeiro, que agrada a Deus, sabe o que é? Acolher as viúvas, ajudar o necessitado, abençoar aqueles que te amaldiçoam. É fazer a vontade de Deus. É obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Esse é o jejum que agrada a Deus, viu? Está em Isaías 58. Depois vocês leem lá o capítulo inteiro que vocês vão entender. E Jesus sintetiza esse jejum falando: o meu jejum, o jejum que agrada a Deus é fazer a vontade do meu Pai. Só isso. Ficar sem comer para conseguir benefícios espirituais ou coisa de Deus, não entra nessa não, que isso é coisa da religião. Agora, se você quiser jejuar, o meu jejum é eu vou deixar de dormir para fazer academia. Legal? Aí sim, você está esmurrando o seu corpo. Eu vou deixar de fazer isso porque isso está me prejudicando. Aí eu vou fazer jejum de pornografia. Cara, faz isso, mano. Não, eu tô ficando até de madrugada jogando videogame.
e eu tô ficando fissurado, enquanto eu não zero, eu vou fazer jejum de videogame. Mas você não vai fazer jejum de videogame para elevar a sua vida espiritual a outro patamar, porque não vai adiantar. Você vai fazer jejum de videogame porque você sabe que isso está se tornando um vício e está prejudicando a sua vida. Inclusive você está indo trabalhar mal-humorado porque não dorme direito. Então os jejuns servem para esmurrar o próprio corpo. É para você eliminar aquilo que está te fazendo mal. Agora, um jejum que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus. É somente esse. Ok? Agora o último para a gente finalizar, a última pílula. Gente, essa aqui é poderosa. Provérbios 13, 20. Eu vou falar de uma coisa aqui que são um negócio que vai tocar na veia de todo mundo. Os amigos problemáticos. Gente, tem gente que tem um dedo podre para escolher amigo. Nunca vi. Você tá doido, irmão? Misericórdia. Melhora o critério de seleção aí que tá terrível. Ó, amigos problemáticos. E o pior de tudo, que às vezes a mãe, o pai, orando para Deus enviar, só que o melhor amigo do mundo é o cara ruim. Porque os outros que não é ruim, aqueles amigos não gostam, não. Ou seja, a gente gosta das pragas ruins. A gente nunca consegue gostar daqueles amigos que são bons, que tem bom comportamento. Olha só o que o Provérbios 13, 20 fala. Provérbios 13, 20. O homem de... Eita. Provérbios 13, 20. O homem de bem deixa herança aos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Gente, eu errei esse texto, porque não é isso não. Deixa eu ver se... Oi? É, o Provérbios 13, 20. Lê. Gente, esse óculos não tá funcionando não. Não tá funcionando. Eu tava lendo 23, cara. Não, eu tava lendo 22. É isso mesmo, Jeremias. Me perdoa, gente. Erro aqui. O erro tá no cara, não na Bíblia. Pera aí, ó. Amigos problemáticos. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. E vou acrescentar o que o apóstolo Paulo diz. Eu não lembro, mas eu memorizei. As más amizades corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os bons costumes. Mas lá na minha escola só tem amigo chato. A única que eu gosto é ela. Mas ela usa droga, bebe, se prostitui. Ai, meu Deus. Não é julgando, é porque essa pessoa também precisa de ajuda, precisa de uma terapia, precisa de uma orientação espiritual. E em hipótese alguma a gente deve fechar a porta, a gente deve receber e acolher essas pessoas. Mas você que está numa fase de instabilidade emocional, não é bom ser amigo dessas pessoas. Deixa para os adultos se aproximar e cuidar dessas pessoas, porque é mais fácil essa pessoa te arrastar do que você arrastar ela. Então entenda a fase de vida que você está vivendo, as variações emocionais, hormonais, os picos e vales, o choro, as tristezas, os sonhos. Às vezes dá vontade de correr, mas às vezes dá vontade de parar e você está correndo. Às vezes dá vontade de sorrir, às vezes dá vontade de chorar, e às vezes você está rindo, mas está com vontade de chorar, e às vezes está chorando com vontade de rir, está tudo confuso. Aí você que está passando por toda essa instabilidade, ao invés de se cuidar da sua alma, do seu espírito, você está querendo ganhar uma outra pessoa que é pior ainda que você. Sabe o que você tem que fazer? Se una com quem está no mesmo propósito que você. Seja amigo dessas pessoas. Quando você estiver forte o suficiente, você sim. Hoje, sabe o que você pode fazer por aquela amizade tóxica que você tem? Que envenena a sua alma,
corrompe seus bons costumes, sabe o que você pode fazer? Orar. Quando, ô amiga, vamos para tal lugar? Amiga, estou indo para a igreja, vamos comigo? Ah, não, tá, tchau. Ora por aquela amiga, você gosta dela? Ora, interceda. Deus, haja na alma, haja no coração, que a pessoa seja transformada. É isso. Porque dificilmente você vai ganhar ela. Está mais fácil pela instabilidade emocional e a fase que está vivendo, ela te arrastar do que você ganhar. Então, as más amizades corrompem os bons costumes. Ande com o sábio e você se tornará sábio. Ande com os tolos e o perrengue vai acontecer. Como é que é aquele ditado? Como é que fala? Tem um... Isso, quem anda com porco, farelo come. Quem que falou isso? Quem que falou aí? Carla, capítulo 2, versículo 5. Carla, capítulo 2, versículo 5. De acordo com a Bíblia da humanidade, né? Carla, capítulo 2, versículo 5. Quem anda com porco, farelo come. Jeremias 4, 5. Diga-me com quem tu andas, que te direi quem és.